Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei super importante, que aparece tanto em grandes operações da polícia, quanto em problemas que a gente pode ter no supermercado. É a Lei 8.137 de 1990. Ela trata desde sonegação de impostos até a nossa proteção como consumidores. Vamos desvendar juntos como essa lei funciona na prática. Parece que sonegar imposto, combinar preço de gasolina e vender produto estragado são coisas totalmente diferentes, né? Mas, na verdade, o que une tudo isso é uma única lei, a Lei 8.137. É ela que define e pune esses crimes, protegendo a sociedade em três frentes que são essenciais para o nosso dia a dia. Bom, para a gente organizar as ideias, nosso papo vai seguir essa estrutura aqui. Primeiro, uma introdução rápida para entender a base da lei. Depois, a gente vai fundo em cada um dos três pilares dela, a parte tributária, a econômica e a do consumidor. E, para fechar, vamos dar uma olhada em algumas decisões e princípios que guiam a aplicação dessa lei. Então, vamos lá. Começando pelo básico. Essa lei lá de 1990 foi criada para proteger três áreas que são vitais para a nossa sociedade. Pensa nela como as regras do jogo para garantir que o governo arrecade o que precisa, que a concorrência no mercado seja justa e, claro, que nós, consumidores, estejamos seguros. Ok, vamos começar pelo primeiro pilar, que talvez seja o mais denso, os crimes contra a ordem tributária. O objetivo aqui, falando de forma bem direta, é proteger o dinheiro dos impostos. Aquele dinheiro que paga a saúde, a educação, tudo. E a lei é bem organizada. Ela divide esses crimes em dois tipos: os que são cometidos por nós, contribuintes, e os cometidos por funcionários públicos. Agora, focando nos crimes cometidos pelos contribuintes, a gente precisa ter em mente dois artigos, o primeiro e o segundo. Os dois falam de fraudes para pagar menos imposto. Só que, e aqui está o pulo do gato para qualquer prova, a gravidade e as punições são bem diferentes entre eles. Entender essa diferença é fundamental. E olha só, essa tabela deixa a diferença bem clara. O artigo 1º trata das ações mais pesadas, com a intenção clara de suprimir ou reduzir o imposto. Por isso a pena é de reclusão, mais severa. Já o artigo 2º fala de outras fraudes que a lei considera menos graves, e a pena é de detenção, que é mais branda. Essa diferença de peso é o ponto central aqui. O artigo 1º, então, lista as formas diretas de sonegar. Vai desde mentir na declaração do imposto de renda, sabe? Passando por falsificar uma nota fiscal, até aquela situação mais simples, de se recusar a emitir o cupom fiscal numa loja. Todas são manobras bem diretas para pagar menos imposto do que se deve. Agora, muita atenção num ponto bem técnico, mas que pode decidir um caso. Os 4 primeiros crimes do artigo 1º são o que a gente chama de materiais. Já o 5º é formal. Qual a diferença? Pensa assim. O crime material precisa de um resultado, de um prejuízo concreto para o Estado. Já o crime formal não. Ele acontece no momento da ação, só de fazer independentemente do resultado. Para não ficar nenhuma dúvida, o que é esse crime material na prática? Imagina que alguém fraudou a declaração. O crime, para o direito penal, só vai existir de verdade quando o fisco terminar toda a investigação, todo o processo administrativo e bater o martelo. Sim, de fato, esse valor aqui não foi pago. Sem essa confirmação oficial do prejuízo, a ação penal nem pode começar. E isso nos leva direto para uma das decisões mais importantes do STF sobre esse assunto, a súmula vinculante 24. O que ela diz é exatamente isso. Para a maioria dos crimes do artigo 1º, a justiça criminal só pode entrar em campo depois que o processo administrativo fiscal acabar e o fisco disser oficialmente que existe uma dívida. Antes disso, não tem crime para ser punido. Certo? Agora vamos para o artigo 2º. Aqui a gente encontra outras fraudes, como o famoso Caixa 2 ou aquela situação de se apropriar de um imposto que o consumidor já pagou. A gente tem que lembrar que, embora sejam graves, a lei considera esses crimes um degrau abaixo em termos de severidade, por isso as penas são mais leves. Um exemplo clássico disso é o comerciante que cobra o ICMS no preço do produto, mas, digamos, esquece de repassar esse dinheiro prestado. Por muito tempo se discutiu se isso era só uma dívida ou se era crime. O STJ veio e esclareceu a questão. Se ficar aprovado o dolo, ou seja, a intenção de ficar com aquele dinheiro para si, aí sim é crime. A lei também prevê situações que pioram as coisas, que tornam o crime ainda mais grave. Se a fraude causar um prejuízo gigante para a sociedade, ou se for cometida por um funcionário público, ou ainda se envolver coisas essenciais como comida e saúde, a pena pode aumentar bastante. Essa parte aqui é uma das que mais mudou ao longo do tempo. A possibilidade de apagar o crime pagando a dívida. Como a gente vê na linha do tempo, a regra já foi e voltou várias vezes. E como é hoje? Hoje, o entendimento é o mais flexível de todos. O pagamento total da dívida pode acabar com a punição a qualquer momento.
Isso significa que até alguém que já foi condenado pode se livrar da pena se pagar tudo. Bom, até agora falamos dos contribuintes, mas a lei também olha para o outro lado do balcão, para quem deveria proteger a arrecadação, os funcionários públicos. O artigo 3º cuida dos chamados crimes funcionais, que é quando o agente do Estado usa o cargo dele para ajudar a fraudar o sistema. E aqui a lógica da lei é bem interessante. As ações do artigo 3º são, na verdade, versões especiais de crimes que a gente já conhece do Código Penal, tipo corrupção. A grande diferença, o que faz o crime ser julgado por esta lei, é o contexto. A ação do funcionário tem sempre como objetivo final fraudar um tributo. É o tempero tributário que muda tudo. Certo, saindo um pouco dos impostos, vamos para o segundo grande pilar da lei, a proteção da ordem econômica. O objetivo aqui é bem claro: garantir que o mercado seja um lugar justo, com livre concorrência, e impedir que empresas gigantes abusem do poder para prejudicar as menores e, no fim, o consumidor. O exemplo mais famoso aqui é o cartel. É só pensar nos donos de postos de gasolina que se juntam para combinar o preço de venda. A lei é bem rigorosa. O crime já acontece no momento do acordo, da combinação. Nem precisa que o plano dê certo para o crime de cartel já estar configurado. E o dumping, já ouviu falar? É quando uma empresa grande começa a vender um produto com prejuízo, bem baratinho, só para quebrar os concorrentes menores e depois dominar o mercado. Antigamente, isso era um crime específico na lei, mas hoje essa prática é enquadrada numa regra mais geral, a de abuso de poder econômico. Essa é uma pergunta que sempre aparece. E a resposta pode ser um pouco surpreendente. Será que ter um monopólio por si só é algo ilegal no Brasil? A resposta é não. A lei não proíbe a existência de um monopólio. O que a lei proíbe, o que é crime, é usar a força desse monopólio para impedir que novos concorrentes apareçam ou para prejudicar o mercado de forma desleal. Então, o ponto-chave é a diferença entre ter o poder e abusar desse poder. E agora a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o que a gente mais sente na pele na nossa rotina. Essa parte da lei nos protege quando a gente vai comprar alguma coisa, garantindo que ninguém seja enganado ou colocado em risco. O artigo 7º lista vários crimes que a gente vê direto no noticiário. Vender um produto que tem menos do que diz na embalagem, fazer propaganda enganosa e até o ato gravíssimo de vender ou guardar alimentos, remédios, qualquer coisa que não esteja em condição de ser consumida. E sobre vender produto impróprio, tem um detalhe jurídico importante. É um crime de perigo abstrato. O que isso quer dizer? Quer dizer que o simples fato do produto estar lá na prateleira à venda já configura o crime. Não precisa que alguém compre e passe mal. E o STJ já decidiu que para provar que o produto estava impróprio, é indispensável ter uma perícia, um laudo técnico. Atenção máxima aqui, porque esse é o tipo de coisa que sempre cai em concurso. Em regra, os crimes precisam de intenção, de dolo, mas nesses 3 casos específicos do artigo 7º, a negligência, o descuido já é o suficiente para punir. Por exemplo, o dono do mercado que por falta de atenção não vê a validade de um produto e o vende, pode ser punido por isso. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em algumas regras gerais que valem para todos os crimes que a gente conversou até agora. São os princípios que dão a moldura final para a aplicação da lei. Essa lei já trazia a famosa delação premiada. E para ela valer, tem 3 passos. A pessoa tem que ter participado do crime, tem que confessar por vontade própria e, o mais importante, tem que contar todo o esquema e entregar todos os outros envolvidos. E o que a pessoa ganha em troca dessa colaboração total? A lei oferece uma redução de pena bem grande, que pode ir de 1 a 2/3. É um belo incentivo pensado para quebrar o silêncio e ajudar a desmantelar os esquemas por dentro. E a gente termina com uma reflexão que vai além dessa lei. A gente viu que nos crimes de imposto, pagar a dívida pode apagar o crime. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Qual deve ser o papel do direito penal? Ele deve só punir a pessoa ou deve também incentivar que o prejuízo seja reparado? É uma questão bem complexa, sem resposta fácil e que continua moldando nosso direito até hoje.